uniformemente variado, vai tentar descrever eles, mas não com o conceito dado pela cinemática, que era aquelas equações que você tinha de movimento, tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado. A gente vai tentar fazer a mesma descrição, mas através de conceitos de forças, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então. A primeira coisa, eu vou tentar falar com vocês o que seria força. Força é uma entidade física que tem uma característica de modificar a condição do estado de um objeto qualquer. Então, a força, na verdade, gente, ela atua para modificar o estado inicial de um objeto. Mas quando eu falo estado inicial do objeto, eu estou pensando em conceitos relativos à cinemática. Modificação de velocidade e possivelmente deslocamento, que uma coisa não acontece sem a outra. Então, o que é a força? É uma entidade que atua para a modificação do estado. Onde essa definição do estado que eu estou passando para vocês seria modificação da velocidade acompanhada de uma distância que é um deslocamento. Certo? Bom, primeira lei de Newton. Primeiro eu já vou falar uma frase que é super importante em relação a ela. A primeira lei de Newton determina o seguinte, que todo corpo tem uma obrigação de manter o seu estado inicial. Como assim? Uma vez em movimento, ele permanece em movimento. Uma vez em repouso, ele permanece em repouso. Então, eu costumo falar que a primeira lei de Newton determina o seguinte, tendência de um corpo manter o seu estado inicial, manter a sua velocidade e manter a sua posição. Ora em repouso, a tendência é ficar em repouso, ora em movimento, a tendência que você tem é ficar em movimento. Um detalhe super importante que eu vou falar aqui para vocês agora em relação à primeira lei de Newton. Ela é uma descrição total do conceito da velocidade constante. Então, ela é uma descrição do movimento retilíneo e uniforme. A primeira lei de Newton, ela vem determinar o movimento com velocidade constante, que é o tal do MRU. E ela determina que um estado, por obrigação, ele tem de manter a sua condição inicial. Gente, para você modificar o estado inicial de um corpo, sobre esse corpo tem que atuar uma força. Se sobre esse corpo não atua nenhuma força, isso quer dizer que você não modifica o seu estado inicial. Então, o que quer dizer a primeira lei de Newton para a gente? Que se fala que você tende a manter o seu estado inicial e ele não se modifica, é porque com certeza sobre o objeto não tem atuação de uma força. Então, olha o que está dizendo a primeira lei de Newton. Se não existe atuação de nenhuma força, isso implica dizer que, se ele estiver em repouso, permanece em repouso. Se ele estiver em movimento com velocidade constante, ele permanece em movimento com velocidade constante. Só que eu vou melhorar um pouco. Não é se não atua uma força. É que se a força resultante que atua sobre o objeto, ela for nula, ele mantém o seu estado ou repouso, repouso, ou com velocidade constante e velocidade constante. Isso quem determina? A primeira lei de Newton. Ela também é conhecida, gente, como lei da inércia. Bom, quando você ouvir a palavra inércia, tem que vir um conceito na sua mente. Que um corpo está tendendo a manter a sua condição inicial, o seu estado inicial. Repouso, repouso, velocidade constante e velocidade constante. E mais o quê? Sobre esse objeto não tem atuação de nenhum tipo de força. Até pode ter atuação de força, mas se você somar essas forças vetorialmente, o resultado dessa soma vai ser nula. Outro conceito que fica bem implícito quando você ouvir a palavra inércia. Quando você ouvir a palavra inércia, isso quer dizer para a gente também que, além de trazer essa informação que eu falei de não modificação do estado, ela também traz uma informação da massa. Inércia também vai ser sinônimo de massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. Então, quer dizer para a gente que massa e inércia é a mesma relação. Então, um corpo com uma grande massa é um corpo com uma grande inércia. Um corpo com uma pequena massa é uma pequena inércia. Perguntinha, até aqui nessa definição da primeira lei de Newton, tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vou fazer um leve resumo então da primeira lei de Newton.
Primeiro detalhe, primeira lei de Newton, o que ela explica? Movimento retilíneo uniforme. E o que ele fala? Um corpo em repouso fica em repouso. Um corpo com velocidade constante fica com velocidade constante. Isso é verdade desde que a força resultante que atua sobre ele é nula. Agora, se atua alguma força sobre ele, ele não mantém o seu estado inicial. Então, a primeira lei de Newton é muito clara. Ela descreve o repouso e o movimento retilíneo uniforme e ela determina que, para isso acontecer, a força que atua sobre o objeto ela é nula. Então, se você estiver lendo um problema e o cara falar bem assim para você, olha, um corpo está em repouso, um corpo está com movimento retilíneo uniforme, um corpo está com velocidade constante. Isso quer dizer que sobre ele não tem atuação de força, ou melhor, a soma vetorial dessas forças, obrigatoriamente, ela é nula. Não pode esquecer desse detalhe. Eu não sei, muita gente associa que quando tem movimento, implica dizer que tem uma força. Na verdade, não. Se você tiver com velocidade constante, não tem atuação de força. Quem determina tal condição? A primeira lei de Newton. Eu coloquei aqui embaixo algumas situações da primeira lei de Newton para a gente. Eu botei aqui, ó. Olha o primeiro. Quando estamos dentro de um ônibus em pé e o mesmo freio bruscamente, por inércia, somos jogados para frente. Todo mundo já aconteceu isso, né? Você está dentro de um veículo, o veículo está andando com uma velocidade normal, supostamente constante, e acontece que ele muda esse estado. Ele freia bruscamente. O que acontece? Literalmente o carro ele tende a parar, mas você é projetado para frente. Por que você é projetado para frente? Uma vez em movimento, a sua tendência é ficar em movimento. Quem determina isso? A primeira lei de Newton, que define assim: uma vez em movimento eu fico em movimento, uma vez em repouso eu tenho tendência a ficar em repouso. Uma outra citação que eu acho que vocês já sentiram. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece ali a curva do Saldanha. A curva do Saldanha é uma curva muito, 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 muito fechada. Quando você começa a subir a curva do Saldanha, o movimento está puramente em linha reta. Então, você está obedecendo essa condição. Quando o ônibus começa a efetuar essa curva do Saldanha, ele sai do movimento retilíneo e começa a executar um movimento circular. Só que como você estava em linha reta, a sua tendência é ficar em linha reta. Então, você é lançado para a lateral do ônibus. Por que você é lançado para a lateral do ônibus? Porque se você estava em linha reta, a sua tendência é ficar em linha reta. Lembrando que o que diz a primeira lei de Newton? Uma vez em movimento, eu fico em movimento. Uma vez em repouso, eu fico em repouso. É a minha tendência. Uma vez em linha reta, eu tenho tendência a ficar em linha reta. A não ser que sobre você atue uma força. Mas o que fala a primeira lei de Newton? Não tem atuação de força desde que você esteja em repouso ou movimento com velocidade constante. O uso do cinto de segurança, então, gente, ele vem justamente para tentar violar o conceito da lei da inércia. Se você estava em movimento no veículo e ele dá uma parada muito rápida, você é projetado para frente. Para violar esse conceito da inércia, você utiliza o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é uma oposição à aplicação do conceito da lei da inércia. Perfeito? Até aí, tranquilo para todo mundo? Sim. Sim? Sim, sim? Sim. Beleza, então vamos. Vocês estão quietinhos aí. Eu vou até passar para o próximo. Vamos lá. Então, não se esqueça da primeira lei de Newton. Eu vou até botar um resuminho aqui embaixo na continuação. Então, não podemos esquecer que inércia também representa o conceito da massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. Então, meu resuminho que eu vou colocar aqui, que vocês não podem esquecer. Primeiro, primeira lei de Newton. Tudo isso tem que aparecer para você. Tudo isso que eu vou colocar aqui. Ou seja, você tem que recordar. Ela descreve duas situações. Descreve o repouso e descreve também o MRU. Não esqueça que esse MRU é o movimento retilíneo com velocidade constante. E o que diz a primeira lei de Newton? Ela descreve esses dois movimentos e fala bem assim, que a força, olha o nome, força resultante é igual a zero. Então, escuta, gente. Eu não estou dizendo para você que não atua força.
atua a força. Mas quando você soma ela vetorialmente, o resultado vai dar zero. Perfeito? E o que ela determina? Tendência de manter seu estado inicial. O meu estado inicial, que tanto eu cito para vocês e eu falo, ou é o repouso, ou é a condição do MRU. Claro. Então, veja bem, pode até atuar forças sobre o objeto que está em repouso no MRU. Pode atuar. Mas quando você efetuar essa soma vetorial, o resultado dessa soma vetorial vai dar zero. E utilizando o princípio da equivalência, massa é similar ao conceito de inércia. Deixa eu melhorar um pouquinho. Bom, tem um nomezinho a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Até aí, tranquilo então para todo mundo. Primeira lei de Newton explica duas condições: o repouso, o movimento uniforme, atua até força sobre esse objeto, mas somando vetorialmente essa força é nula. Todo o corpo tende a manter seu estado inicial. O estado inicial são duas condições que eu falei, que é o repouso, o MRU, e inércia e massa são princípios equivalentes. O nome da primeira lei de Newton, lei da inércia. Tranquilo para todos? Tranquilo, professor. Vamos lá então, vamos lá seguir então. Eu escrevi aqui porque eu achava importante colocar esse resumozinho, né, para a gente acompanhar, mas eu já vou apagar, porque quando eu subo na próxima telinha, essa coisa continua. Então vamos lá. Bom, depois da primeira, só pode ser a segunda lei de Newton. Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês. A primeira lei de Newton, ela fala do repouso do MRU. A segunda lei de Newton, ela traz uma relação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a segunda lei de Newton é uma descrição da possibilidade do movimento sofrer uma oscilação, ou para aumentar a velocidade, ou para diminuir a velocidade. Então, se isso acontece, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, se você está vendo um exercício e você percebe que a velocidade do objeto está sofrendo uma variação, é porque sobre aquele objeto a força resultante somada vetorialmente não é nula. Então, a segunda lei de Newton é uma descrição para determinar a condição do movimento retilíneo uniformemente variado. Toda vez que você percebe que a velocidade sofre uma oscilação ou para aumentar a velocidade ou para reduzir a velocidade, isso quer dizer que a força que atua sobre esse objeto não é nula. Ou seja, se você somar essas forças vetorialmente, o resultado dessa soma não vai ser nula. O nome da segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton era a lei da inércia. O nome da segunda lei de Newton é a lei da proporção. O que ela determina? O que isso quer dizer? Quanto maior o variador da velocidade, que é a aceleração, maior será a força. Se você aumenta a variação da velocidade, você aumenta a força aplicada. Se você reduz a variação da velocidade, você reduz a força. Essa variação da velocidade que eu estou falando para vocês é a aceleração. Então, quanto maior a aceleração, maior a força. Quanto menor, menor. É uma relação de ser diretamente proporcional. E ela determina a relação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, agora a força não é nula. Ela é diferente de zero. Somando vetorialmente, ela é dada por essa relação aqui, gente. Ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Agora, detalhe, prestem atenção. Eu botei F, né? Mas esse F não quer dizer que é uma força não, tá? Eu juntei todas as forças que estão em atuação no objeto e a soma dessas forças que atuam nesse objeto, o resultado dessa soma é a massa vezes a aceleração. Então, na verdade, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser um emaranhado de forças. Mas quando você soma vetorialmente, o resultado dessa soma é a massa vezes a aceleração. Um detalhe importante. Eu falei inicialmente para vocês que a primeira lei de Newton determina que massa é muito semelhante ao conceito de inércia. Então, eu já posso fazer uma observação super importante para a gente. Olha a observação que eu vou fazer para vocês. Quanto maior a inércia,
menor vai ser a aceleração. Inércia e a aceleração é inversamente proporcional. Isso ficou claro para vocês? Sim? Professor, você pode repetir essa última parte que o senhor falou sobre Beleza, inércia? beleza. Então, daqui para frente eu vou falar assim, tá? Se alguém perguntar assim, então vocês vão acostumar com esses conceitos, tá? Ah, eu vou medir minha massa. Não, agora você vai falar fisicamente, eu vou medir minha inércia. O que determina? Quanto maior a inércia do corpo, menor vai ser a aceleração. Inércia e aceleração é uma relação de ser inversamente proporcional. Por exemplo, eu vou chutar uma bolinha de ping-pong e eu vou chutar uma bola de futebol. Quem vai entrar em movimento mais rapidamente? Quem vai variar a velocidade mais rapidamente? É aquele objeto que tem a menor massa, a bolinha de ping-pong. Então, ela vai ter uma variação de velocidade muito brusca. E quem vai ter uma variação inferior? Aquela que possui a maior massa. Então, nesse caso, o que está determinando a segunda lei de Newton? Um objeto com uma massa relativamente grande, a variação de velocidade vai ser pequena. Um objeto com uma massa relativamente pequena, a aceleração vai ter um valor relativamente maior. Massa e aceleração, ou inércia e aceleração, é inversamente proporcional, ok? Obrigado, Sim? professor. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou descrever aqui. Bom, já falei para vocês que era a lei da proporção, né? Antes, deixa eu abrir um espaçozinho aqui que eu vou colocar isso aqui para vocês, que é a forma do resumo, que eu acho muito importante você guardar esse conceito. Então, olha o que eu vou colocar aqui. Segunda lei de Newton. Primeiro, o que ela descreve? A primeira é a descrição do repouso e do MRU. A segunda lei de Newton serve somente para o MRUV. É aquela situação que tem o surgimento da variação da velocidade, ou seja, você tem a aceleração. Primeira coisa importante que surge, se você percebe que um objeto está variando a sua velocidade, é porque tem aceleração. E se você percebe isso, é porque a força resultante é não nula. Vou melhorar aqui, ficou estranho. Não nula. Tá, eu quero calcular essa força, que é não nula. Como determina essa força? Bom, a força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho um nome para essa relação da segunda lei de Newton? Tem. É chamado lei da proporção. O que ela determina? Maior força, maior aceleração. E o último tópico, maior inércia, menor aceleração. Claro para todo mundo, então, nessa parte? Perfeito? Beleza. Coloquei para fazer o resuminho que era muito importante. Não pode esquecer nunca do paralelo da primeira lei de Newton. Ela descreve o repouso, movimento retilíneo uniforme, fala que não tem atuação de força, a força resultante é nula, e ela determina que tem a tendência de manter seu estado inicial. Quando eu falo estado inicial, é repouso, movimento retilíneo uniforme. Ela só viola o seu estado inicial se sobre ela atuar uma força. Mas se sobre ela atuar uma força, não está mais na primeira lei de Newton, está na segunda lei de Newton, que determina o que para a gente? Uma vez atuando uma força sobre o objeto, tem a tendência de mudar o seu estado inicial. O que é o estado inicial para esse caso? Alteração de velocidade. Vou apagar isso aqui para ir no próximo, porque senão essa coisa fica marcando do mesmo jeito. Então vamos. Próximo. Terceira lei de Newton. Veja bem, a primeira. Aqui. O que nós estudamos de cinemática, não sei se vocês recordam, foi o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, que pode ser feito com velocidade média, e foi a condição do movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente utilizava aquela equação da velocidade, que é chamado V-vovô atrás do toco, ou você usava aquela equação de Torricelli, né, que é o V quadrado, V0 quadrado, 2A delta S. Não tem outra descrição de movimento, é somente isso. Então, com a primeira e a segunda lei,
eu já determinei a descrição de movimento. Primeira lei aplica do movimento retilíneo uniforme e segunda lei aplica do conceito do movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, escuta, o que é a terceira lei de Newton? Ó, tem um sonzinho doido aí. Ó, a terceira lei de Newton, gente, ela não determina a condição do movimento. Ela é uma extensão da primeira e da segunda lei. Então, a terceira lei é como se fosse um apêndice. Ela não vai descrever a condição do movimento, mas ela vai atuar tanto para a primeira como na segunda. Primeira coisinha importante que eu vou botar da terceira lei de Newton. Ela é uma atuação de objeto que mantém inicialmente um contato. Mas primeiro eu vou falar o nomezinho dela. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. O nome dela é lei da ação e reação. Ela não descreve uma condição de movimento, ela é uma extensão da primeira e da segunda lei de Newton. O que ela determina? Que toda força aplicada, ela corresponde a uma outra força aplicada. Só que essa outra força aplicada vai ter o mesmo valor da força, a mesma direção e o sentido contrário. Quer ver? Você escutava a frase bem assim: toda ação corresponde a uma reação. A frase total da terceira lei de Newton: toda força aplicada sobre o objeto, esse objeto reage com uma outra força. Só que essa outra força que esse objeto reage vai ter o mesmo valor da força aplicada, vai ter a mesma direção da força aplicada sobre ele, mas o seu sentido vai ser contrário. Por exemplo, eu estou aqui agora aqui na minha casa aqui e eu vou empurrar a parede para a direita. Então eu estou fazendo um contato na parede. Quando eu empurro a parede para a direita, a parede faz a mesma coisa comigo, ela também me empurra. Com o mesmo valor que eu estou empurrando a parede, com a mesma direção que eu estou atuando na parede, mas com um sentido contrário. Eu empurrei a parede para a direita. A parede vai me empurrar, teoricamente, para a esquerda. Então, essa relação da terceira lei de Newton, ela surge de uma interação de contato entre dois objetos. Você vai ter duas forças atuantes, que é chamado de par, ação e reação. Uma força que você aplica sobre o objeto e a outra força que o objeto aplica sobre você. Então, quer dizer que você vai ter dois objetos e você vai ter ação de duas forças. Uma força sobre o objeto que você aplicou e a outra força sobre você que o objeto aplicou em você. A relação dessas forças, os valores são iguais, possuem a mesma direção, mas o sentido é oposto. Uma relação que eu coloquei para você tentar entender melhor essa coisa. Olha o que eu coloquei aqui embaixo. Ó, eu botei a coisa mais simples, né? E acaba sendo uma lembrança também da segunda lei de Newton. Bom, que garantia que nós temos que, pelo fato de ficar fixo aqui na superfície da Terra, a Terra atua com uma força sobre cada objeto, inclusive sobre a gente. A Terra, na verdade, puxa a gente para baixo. E o que a gente faz com a Terra? A gente faz a mesma coisa com ela. A gente também puxa a Terra para cima. Mas só que para a Terra isso não tem nenhum tipo de significado, porque a massa da Terra é muito maior que a nossa massa. Mas a Terra puxa você para baixo e você puxa a Terra para cima. Isso é chamado par, ação e reação. O valor dessas forças são iguais. A direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Esse significado traz um grande significado para a gente, porque a nossa massa, a nossa inércia é muito pequena. Essa força não tem nenhum significado para a Terra, porque a inércia da Terra é muito grande. Mas o mesmo valor que a Terra aplica sobre você, você aplica sobre a Terra. É chamado par, ação, reação. O valor é idêntico, a direção é idêntica, mas o sentido é oposto. Olha esse desenho que eu coloquei aqui. Está aqui, ó. Mais ou menos, está aqui a Terra que você está vendo aí e está aqui você. A Terra puxa você para baixo. Ó, a Terra puxando você para baixo. Aqui, F12. Está aqui, ó. E o que você faz na Terra? Visto que você está em contato com a Terra, você faz a mesma coisa com ela. Você puxa ela também. Com o mesmo valor, que é chamado F21. Tá aqui, ó. Com o mesmo valor, com a mesma direção que é vertical, mas com um sentido oposto. Então, isso é chamado par,